com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20, que diz: Na manhã seguinte, quando os discípulos de Jesus passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai nos céus não perdoará seus pecados. É interessante essa passagem bíblica, no início aqui do capítulo 11, Jesus ele procurou frutos numa figueira e ele não achou. E ele amaldiçoou a figueira dizendo: Nunca mais ninguém coma fruto de você. E os discípulos ouviram Jesus dizer isso. No dia seguinte, eles passando pelo mesmo lugar e passando pelaquela figueira, eles perceberam que a figueira se atrofiou, se secou, e ficaram surpresos. E Pedro disse para Jesus: Olha, Rabi quer dizer mestre. Olha, mestre, a figueira que você amaldiçoou, ela secou-se de um dia da noite para o dia, na mesma hora ela se secou. E Jesus disse: Olha, tenham fé em Deus. Porque eu digo para vocês, eu afirmo que se vocês tiverem fé, vocês vão dizer à montanha: Levante-se daqui, lança-te no mar. Se vocês não duvidarem no coração, se vocês crerem, vai acontecer exatamente aquilo de acordo com a fé de vocês. Eu digo ainda que quando vocês pedirem alguma coisa, se vocês já crerem no coração que vocês já receberam, ou seja, quando vocês estão pedindo algo para o meu Pai, se no coração de vocês, ao pedirem aquilo, vocês já sabem, já creem, já sentem no coração que vocês já receberam, então acontecerá. Só que na sequência, Jesus ele envolve aqui uma situação que muitas vezes nós não percebemos, nós não analisamos. Porque existem orações, Deus responde às orações, a fé ela é indispensável para recebermos milagres. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível acessar milagres. Todas as pessoas recebem de acordo com a medida da sua fé. Por isso é importante nós termos um cuidado da nossa fé, é importante nós cultivarmos a nossa fé, é importante acrescentar a nossa fé, é importante buscarmos aumentar a nossa fé todos os dias um pouco mais. Mas, irmã Poliana, como que eu faço para aumentar a minha fé? Aí está escrito lá em Romanos 10:17, que a fé, ela chega na nossa vida através do ouvir a mensagem da palavra de Deus. Quando você ouve uma pregação, quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma mensagem que tem as Escrituras e você acredita naquela mensagem, você entende aquela mensagem, você assume aquela palavra para você, a sua fé está sendo acrescentada, a sua fé está sendo aumentada. Você começa a crer no impossível, você começa a crer que Deus pode fazer, que Deus é a única saída, que Deus é a única solução, mas a fé só vem pela palavra de Deus, não é pela palavra das pessoas. Não é pela palavra do homem, não é um instinto motivacional, não é a motivação, coaches motivacionais que vão aumentar a nossa fé. A nossa fé, ela só é acrescentada pelo ouvir da mensagem da palavra de Deus. Então, tudo que tem Bíblia, você precisa consumir. Tudo que tem a palavra de Deus, louvores,
músicas que contêm versículos bíblicos que vão aumentar a sua fé, mensagens que a pessoa, o pregador, fale da palavra de Deus e não de historinhas, porque hoje nós vemos muitos pregadores aí que são apenas contadores de histórias, e não foi para contar histórias que Jesus nos chamou, foi para anunciar a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela tem que estar na nossa boca, a palavra de Deus, ela tem que estar, porque quando ela é liberada, a fé, ela é acrescentada na nossa vida. Temos mais fé. E sem fé não tem como a gente acessar nenhuma bênção. Sem fé não tem como nem ser salvo. Nós precisamos da fé e precisamos trabalhar para que todos os dias possamos acrescentar um pouco mais a nossa fé. Lá em Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador da fé, e Jesus é a palavra. Então é ele quem gera a fé em nós, quando lemos e meditamos e aprendemos e buscamos conhecer mais as escrituras sagradas, e também é nele que nós depositamos a nossa fé. Servir a Deus é tudo pela fé, gente. Não tem prova. Se você falar assim comigo, Poliana, me dá uma prova de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que tudo que você está falando é verdade. Eu não tenho provas físicas, eu tenho a minha vida. Eu sou testemunha de Jesus. Eu sei do que Jesus e do que o poder do Evangelho fez na minha vida. E eu, experimentando esse poder do Evangelho que transforma, posso testemunhar para você que Deus é real, que o Evangelho é real, que a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira. Então nós precisamos de fé para mover montanhas, precisamos de fé para acessar milagres, precisamos de fé para orar, porque quando oramos com fé, Deus ouve a nossa oração, porque isso aqui é uma garantia, tá? É uma certeza que Jesus disse. Ele disse para os discípulos: eu digo para vocês uma verdade. Eu estou assegurando vocês que se vocês disserem para o monte, levanta daí, vai para o mar, o monte vai. Se vocês só precisam ter fé a tal ponto de não permitir que nenhuma dúvida assuma um lugarzinho no seu coração. Você não pode pedir a Deus alguma coisa e haver uma pontinha de dúvida dentro do seu coração. Porque se houver uma pontinha de dúvida no seu coração, você não vai alcançar a eficácia, você não vai alcançar aquele pedido que você realizou na oração. Então é importante nós acrescentarmos a nossa fé e saber que Deus pode todas as coisas. E aí Jesus disse que nós já temos que orar crendo, orar sabendo que já recebemos. Ou seja, quando eu oro, eu não preciso ficar, será que Deus me ouviu? Será que Deus vai me atender? Será que Deus... A gente tem que orar segundo a vontade de Deus. E como que eu faço para orar segundo a vontade de Deus? Conhecendo a palavra, né? Tem que conhecer a Bíblia pra gente orar segundo a vontade de Deus. Não é orar, ai Deus, eu quero que o Senhor me dê dinheiro, me dê carro, para me mostrar para aquele vizinho lá, que para ele ver, ele não quis me dar carona, então você me dá um carro que eu vou passar perto dele e vou mostrar que eu não preciso de ninguém. Não, Deus não vai te dar bênçãos para você satisfazer as vontades da carne, para você querer humilhar as pessoas ou passar em cima das pessoas, coisas desse tipo. Não. Nós precisamos entender que Jesus e o céu está aberto para nós. Só que existe uma coisa aqui também que impede as nossas orações de serem atendidas. Existe uma coisa muito séria que impede das nossas orações serem respondidas. E o que é? É o que Jesus diz nos próximos versículos, versículo 25 e 26. Quando vocês estiverem orando, ou seja, quando vocês forem orar, pedindo ao Pai alguma coisa, vocês precisam analisar o coração de vocês. Porque se vocês tiverem alguma coisa dentro do coração de vocês contra alguém, contra uma pessoa, vocês precisam perdoar aquela pessoa naquele momento, imediatamente. É necessário fazer uma análise quando eu chego diante de Deus para orar. Eu preciso saber se o meu coração está limpo mesmo, se não existe nada dentro do meu coração contra qualquer pessoa. Porque se houver dentro do meu coração uma pontinha de mágoa, de raiva, de ódio, de ressentimento, de amargura contra qualquer pessoa, aquela minha oração não será respondida. Deus não vai responder orações de pessoas que não conseguem perdoar as outras pessoas. Sejam essas mágoas de passado, sejam mágoas atuais, sejam mágoas de pessoas que acabaram de se entregar para Cristo, sejam mágoas de pessoas que já estão na igreja há um tempão. E eu vou te falar, tem tanto crente magoado com a liderança, magoado com o pastor, magoado com o irmão, magoado com o líder, magoado com
a forma como, às vezes, a liderança ou as pessoas da igreja dela trataram ela. Então, se você não consegue perdoar essas pessoas, você não vai ter suas orações respondidas. Mesmo que você tenha fé, é necessário ter fé e é necessário perdoar. Jesus nos ensina no Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Deus derramou sobre nós um oceano de graça. E muitas vezes não queremos liberar um pouquinho de perdão para quem nos ofendeu. Uma vez Pedro chegou para Jesus e perguntou: Mestre, até quando meu irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Até 7? Aí Jesus disse: eu não digo para você até 7, Pedro, mas eu te digo até 70 vezes 7. Sabe por quê, gente? Porque a gente erra. Pastor erra, mulher de pastor erra, líder erra. Nós erramos, eu erro, nós erramos no falar. Diz a palavra que aquele que não erra no falar é perfeito, governa o corpo inteiro. E nós todos tropeçamos no falar, a Bíblia mesmo fala. Então nós temos que perdoar, nossa vida tem que ser banhada de perdão. Nós devemos perdoar quem nos ofendeu. Nós devemos perdoar quando nos sentimos ofendidos. Porque quando nós chegamos diante de Deus em oração para orar, e não analisamos o nosso interior para saber se tem alguma coisa dentro do nosso coração contra alguém, aquela oração não vai ser atendida. Ela precisa ser respondida. Mas nós não ouvimos, nós não entendemos, nós não percebemos que nós precisamos perdoar, tirar do nosso coração tudo que tiver que tirar. Então é necessário a gente fazer isso. E diz a palavra, se vocês se recusarem, porque existem as pessoas que se recusam a perdoar. Ah, mas eu não vou perdoar fulano de tal porque me ofendeu, me magoou, me machucou. Eu não vou perdoar fulano de tal. Eu me recuso, eu não aceito. Se você se recusa a perdoar a quem te ofendeu, o seu pai também não perdoará os seus pecados. Então isso é muito sério, gente. Nós temos que analisar isso, porque se não tivermos essa análise, se recusarmos, se acharmos que somos o dono da verdade, que a gente foi tão magoado, que aquela pessoa não podia ter falado comigo daquele jeito, que não podia ter me maltratado, que não podia ter gritado comigo, que não podia ter me traído, que não podia ter feito isso ou aquilo, que não podia ter me passado a perna, que me devia e não me pagou. Se eu achar que eu tenho o direito de reter o perdão para essa pessoa, eu não vou conseguir ter nenhuma oração respondida. Infelizmente, isso que acontece. Se você recusa a perdoar, Deus também não te perdoará e as suas orações não serão respondidas. Poliana, você está falando é muito sério. É muito sério mesmo. Então nós precisamos fazer uma análise. Nós precisamos fazer uma reflexão. Nós precisamos entender. Jesus está disposto, o céu está disposto, o Pai vai atender as nossas orações quando tivermos fé e não duvidarmos o nosso coração. Mas também quando não houver no nosso coração nenhuma reserva contra outra pessoa. Quando não tiver nada dentro do meu coração contra alguém. Quando eu perdoo. Porque Jesus me perdoou, eu não merecia, Jesus me perdoou. Jesus apagou os meus pecados, então por que eu tenho que reter? Por que eu tenho que achar que eu não devo perdoar? E diz a palavra de Deus, lá em Hebreus 12:15, que nós devemos ter o cuidado para ninguém se excluir da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olhem como é grave. Quando você se recusa a perdoar alguém, você está se excluindo da graça de Deus, você está saindo debaixo do favor de Deus. Quando você permite que raiz de amargura brote no seu coração, essa raiz de amargura vai perturbar você. E vai perturbar quem está à sua volta também. Vai fazer mal para você e vai fazer mal para as pessoas à sua volta. Porque quando você abrir a boca, você só vai abrir a boca para falar mal daquele pastor. Você só vai abrir a boca para falar mal daquela pessoa que te ofendeu. Você só vai abrir a boca para poder falar mal e denegrir aquela pessoa. Porque ela te feriu. E aí, então, o que o seu coração está cheio? Cheio de feridas contra aquela pessoa. Mas perdoe. Quer ter suas orações atendidas? Decida perdoar hoje. É o tempo, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos tomar cuidado. E muitas pessoas falam, eu perdoei. Não perdoaram, só deletaram a cena. Só deletaram. E deletar não é perdoar. Nós precisamos ir de encontro real
com aquilo que aconteceu, com aquilo que a gente fez. Nós precisamos ir de encontro real, porque raiz de amargura, muitas vezes você está com uma árvore ali, você corta o tronco dela, mas a raiz dela ainda está ali. Você pode até cortar ela, mas a raiz está ali. Para arrancar uma raiz tem que pegar um trator, tem que ir com força, tem que pegar aquela árvore e arrancar ela pela raiz. Dói, é difícil, mas depois a sua vida será transformada. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra, te louvo, Jesus, e eu oro para que nós possamos praticá-la, que nós possamos, Deus, entender que não é só orar, não é só isso. Muitas pessoas oram, buscam, mas não têm resposta. Por que elas não têm resposta? Porque elas estão guardando no coração mágoa contra outras pessoas. Por mais que elas digam, não, eu já perdoei, mas não perdoou. Porque quando lembram, dá aquela pontinha de dor no coração. Quando elas veem a pessoa, elas lembram de tudo e dá aquela pontinha de dor, aquele receio, aquele sentimento, aquela sensação ruim. Senhor, nos ajude a arrancar toda mágoa, tudo que a gente tiver contra alguém, ajude-nos a arrancar pela raiz, que nós possamos ter um coração limpo diante do Senhor e saber que o Senhor deseja para nós é responder as nossas orações, que possamos limpar o nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Dai-nos um coração